Olá, querida e amável pessoa da internet do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Vamos reagir lá ao Peleja, falando sobre por que a seleção argentina não tem jogadores negros. E vamos usar esse react como desculpa para falar sobre racismo, futebol, cultura e tudo mais que der para encaixar. Mas antes, não se esqueça que esse canal precisa do seu engajamento, da sua ajuda. Gostou do vídeo? Não esquece do like, de comentar e de compartilhar. Chegou aqui nesse canal, nunca tinha visto nenhum vídeo antes, gostou do conteúdo, assistiu todo o vídeo e curtiu? Não se esqueça de se inscrever, estamos tentando bater 1000 inscritos aqui no canal, beleza? Mas chega de enrolação, chega de pedir engajamento, vamos lá pro vídeo. Então vamos lá reagir ao vídeo do Peleja, o Peleja que faz um conteúdo muito importante sobre futebol. Eu acho que é um dos canais que faz um conteúdo que destoa dos outros conteúdos sobre futebol e vê o futebol não só como um esporte, mas também como um rastro da nossa cultura, né? Você pode não ver o futebol, não gostar de futebol, você pode achar que o futebol é só um jogo de 22 contra 22, mas eu te convido a ver o futebol como algo participante da cultura, mesmo que você não goste. Todos nós somos formados dentro de uma cultura onde o futebol faz parte, onde o futebol influencia, onde o futebol impacta no nosso dia a dia, querendo nós ou não, gostamos nós ou não. Então, através do futebol, a gente pode aprender muitas lições e pode refletir sobre muitos povos, inclusive sobre o povo argentino, né? E sobre questões raciais, sobre questão de democracia, sobre várias e várias questões. No Brasil, a gente tem inúmeros e inúmeros aprendizados junto do futebol. A seleção de futebol brasileira, por exemplo, já foi utilizada até pela ditadura militar lá na década de 70, tá ligado? A gente pode conversar sobre isso. A gente pode falar sobre a nossa seleção brasileira que já parou guerras em excursões pelo mundo. A gente pode falar sobre, sei lá, o fenômeno da democracia corintiana aqui em São Paulo. A gente pode falar sobre a luta racial dentro do futebol, dos primeiros times a contratarem jogadores negros na história do futebol brasileiro. A gente pode falar sobre a desigualdade, sobre a luta de classes, quando no começo o futebol e os campeonatos de futebol eram só disputados por times de elites, de clubes, e de aqui em São Paulo, como por exemplo, clubes paulistas, clube paulistano, sabe? E os times que eram formados por trabalhadores tiveram que lutar pela inclusão e para poder participar de campeonatos. Então, o futebol, apesar de ser algo que muitas pessoas podem não gostar, não se engajar, a gente não pode esquecer que ele faz parte da nossa cultura, está intrínseco no momento futebol na cultura do brasileiro e na cultura da América do Sul como geral e na cultura do mundo como geral, porque é um dos esportes, se não ou mais, um dos esportes mais populares, né? Então vamos lá para o vídeo do Peleja. Tem um jornalismo muito importante, investigativo, trazer matérias, já reagir aqui sobre o racismo, né, lá na Espanha, nos casos do Vini Júnior. E aqui a gente vai assistir o vídeo por que a seleção argentina não tem jogadores negros. Então vamos lá, vamos usar esse react pra gente reagir a esse bom conteúdo do Peleja e ao mesmo tempo a gente conversar sobre o assunto. Presta atenção nessas fotos aqui. Durante muitos anos, uma característica curiosa chama a atenção de muita gente. Por que a seleção argentina não tem jogadores negros? A resposta para essa pergunta envolve a história complexa da formação étnico-racial da Argentina e também explica, em partes, os crescentes casos de racismo envolvendo as torcidas argentinas nesses últimos tempos. Para quem não tá muito habituado e não tá ligado no que aconteceu, nesse último ano a gente teve, não que não tivesse caso de racismo antes, mas principalmente nos campeonatos sul-americanos, onde os jogadores brasileiros foram para a Argentina, onde os torcedores argentinos vieram para o Brasil, a gente teve casos meio bizarros de racismo, assim. Quando eu falo meio bizarros, é no sentido de que não é nem o racismo contemporâneo daquele racismo disfarçado, sabe? Aquele racismo que o cara tenta disfarçar, que tenta fazer uma pizza de cachorro. É o racismo de chamar os jogadores de macaco, sabe? Um racismo totalmente explícito. É muito diferente de outros comportamentos racistas que não são menos racistas. Não tô falando que é menos racista. Mas te impressiona porque parece uma viagem à volta do tempo, sabe?
Parece que a galera não evoluiu nem um pouquinho, sabe? Nem dentro da própria discussão do que é racismo ou não. A gente teve até, se eu não me engano, um assistente técnico de um time sul-americano, não lembro se foi argentino, que foi preso no Allianz Parque, se eu não me engano. Ele foi racista dentro do jogo contra o Palmeiras e ele saiu preso por conta de injúrias raciais, né? E, inclusive, a gente teve até posts de time argentinos muito, muito bizarros. Por exemplo, assim, não lembro se foi o River Plate ou se foi o Boca Juniors. Foi um time grande da Argentina que os torcedores iriam vir para um jogo aqui, se eu não me engano, contra o Palmeiras ou contra o Corinthians. Não lembro se foi na Sul-Americana ou se foi na Libertadores. E eles estavam dando um alerta para os torcedores não usarem ofensas racistas, porque racismo era crime no Brasil. Tipo, eles não falaram para a torcida não ser racista. Eles não falaram que racismo é ruim. Eles não falaram que racismo devia ser combatido. Eles falaram, rapaziada, não faz o mesmo que a gente faz aqui. É lá crime, tá ligado? Foi muito, muito estranho. Virou até meme esse post durante um tempo ali no Twitter e em outras redes sociais. Assim como eu falei, para entender o que acontece hoje, eu preciso voltar alguns anos na história, presta atenção. Como em outras colônias europeias, a mão de obra escravizada teve um papel central na economia argentina e apesar da dominância do trabalho escravo indígena na América Espanhola, milhares de negros escravizados também foram mandados para lá. Os negros na Argentina tiveram impacto em quase todas as atividades produtivas e também desenvolveram fortes expressões culturais na região, principalmente na arte e na música. Censos demográficos da época e alguns estudos, como o famoso livro Os Afro-Argentinos de Buenos Aires, do historiador George Reed Andrews, estimam que entre o final do século XVIII e o início do século XIX, Buenos Aires chegou a ter cerca de 30% da população composta por negros, e em outros locais da Argentina, essa porcentagem podia ser ainda maior. Mas onde essas pessoas foram parar? Ao longo do século XIX, principalmente depois do processo de independência, a Argentina buscava construir uma identidade nacional que representasse o povo. As elites políticas e intelectuais argentinas enxergavam a Europa como o principal exemplo de modernidade e civilização, e por isso queriam importar os ideais europeus. O resultado disso foi a aceitação de teorias de superioridade da raça branca. A identidade unificadora da nação argentina teria que ser uma identidade branca para formar uma cultura branca, excluindo as minorias sociais. Daí em diante, inclusive, o sul do país bebe um pouco disso, principalmente por estar na fronteira ali com o Uruguai e com a Argentina, e principalmente por ter uma corrente migratória forte europeia também, né? Tanto que a gente cria na nossa cabeça até o estereótipo de que o sul não tem população negra, né? Mas você vai atrás de dados demográficos e sim, o sul do nosso país, assim como a Argentina, apesar de a gente achar que não tem uma população negra, tem população negra. Inclusive, até esse tempo atrás, em uma rede social, não lembro se foi no Twitter ou no Instagram, viralizou um post de um cara mostrando que uma das regiões que mais tinha praticantes de religiões de matriz africana era o estado do Rio Grande do Sul. Que é um dado muito interessante para a gente pensar o Brasil, para a gente pensar os nossos estereótipos e até para a gente pensar as nossas zoeiras online, né? Porque o sul do país é sempre tratado como, no estereótipo e no imaginário, totalmente uma população branca que se vê como europeia e tenta traçar os ritos europeus. E tem um pouco de verdade nisso, mas essa verdade vai até a página 3, porque eles também têm uma população miscigenada, também tem uma população negra e tem até uma população de grande atividade dentro das religiões afro, religiões que que vieram do continente africano, né? Então é muito interessante a gente estudar isso para a gente começar cada vez mais sair do estereótipo, né? E o futebol pode... Olha que maravilha, né? Pode ser uma porta de entrada para isso também. o que aconteceu foi uma espécie de genocídio discursivo. A história oficial da Argentina, através da literatura, do ensino, dos seus intelectuais e políticos, passou a esconder e diminuir a participação negra na construção da sociedade. Um dos nomes de maior influência na construção desse discurso foi o ex-presidente e escritor Domingo Sarmiento, conhecido como o pai da educação argentina, que, inclusive,
é homenageado no nome do Clube Atlético Sarmiento, que atualmente disputa a primeira divisão argentina. O mito do desaparecimento negro foi sustentado com o argumento de que os afro-argentinos tinham morrido nas guerras de independência e em outros conflitos armados, por serem usados na linha de frente dessas guerras. Ele também afirmava que as epidemias, principalmente a de febre amarela, tinham dizimado os negros, além de outros motivos como a miscigenação. Os próprios dados oficiais e censos demográficos produzidos pelo governo argentino passaram a excluir a população negra, dando a entender que não existiam mais negros argentinos. As doenças, guerras e péssimas condições de vida realmente diminuíram drasticamente a população de afro-argentinos, mas eles não deixaram de existir, apenas sofreram um apagamento histórico e foram completamente marginalizados. É por isso E eu uso esse momento para falar que esse também era o plano brasileiro, tá? A República Brasileira, assim que tem a libertação dos escravos, esse foi o plano da Primeira República. E esse plano continuou por um grande tempo, só que por vários motivos esse plano não conseguiu uma diminuição drástica na demografia dos afro-brasileiros. Conseguiu na exclusão dessas populações, principalmente, esse é um dos motivos, não é o único motivo, mas é um dos motivos principalmente para as construções de favelas e subúrbios, né, dentro dos grandes centros, né, a gente for ver. Porque essas pessoas foram excluídas de emprego, de escola, de fazendas e tudo mais, não eram contratadas, não podiam estudar. Então elas tinham que viver em guetos. Esses guetos geralmente estavam ao entorno dos grandes centros, porque de alguma maneira tinha que sobreviver de alguma forma, né? Então foi o plano do Brasil também, só que no Brasil esse tiro saiu pela culatra na questão demográfica, né? Mas se sucedeu muito bem na questão cultural, a questão de continuar com o racismo estrutural e na questão de apagar o negro da cultura, da arte e tudo mais, né? Lógico que o negro destruiu essa porta aos poucos e com muita força, mas essa tentativa ainda acontece até hoje, sabe? Até historicamente. Não sei se todo mundo sabe dessa história, mas durante muitos anos houve um embranquecimento de artistas e de pessoas importantes que eram negras, como por exemplo Machado de Assis. Machado de Assis, até num comercial recente da história brasileira, foi interpretado como um branco, sabe? Então, no Brasil teve sim esse plano, só que esse plano não se sucedeu no nível demográfico, tanto que até hoje grande parte da população brasileira é afrodescendente. isso que, assim como outras expressões da cultura popular argentina, o futebol se tornou majoritariamente branco, nos campos e nas arquibancadas. Os exemplos de jogadores negros são raros e os que conseguiram foram deixados de lado na história. Esse apagamento do legado sociocultural dos afro-argentinos foi uma sociedade com sérios problemas em relação ao racismo, dentro e fora do país também. E isso a gente consegue ver no Brasil também. Se eu não me engano, os negros não eram contratados. Se eu não me engano, o Vasco da Gama, o grande gigante da colina, foi o primeiro time a contratar jogadores negros. E também é uma coisa que aconteceu em outros grandes países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Se você pegar, por exemplo, a NBA, que hoje é dominado pela população negra, não que não tenha jogadores brancos e europeus, mas grande parte dos clássicos, do Hall da Fama, o maior de todos os tempos, na maioria das vezes citado, Michael Jordan, o LeBron James, é da população negra americana, mas também se tinha uma proibição, não se contratava, se não me engano, durante uns bons anos, nas grandes ligas, que ainda não existia NBA, mas sim as ligas que se fundiram, a ABA e outras ligas que depois se fundiram e fundaram a NBA, não se contratava jogadores negros, sabe? O primeiro time a contratar jogadores negros foi o New York Knicks. Foi o primeiro time que venceu essa barreira porque eles tinham um acordo meio não verbal entre os donos de time de não contratar jogadores negros. Daí quando o Knicks começou a contratar, ele abriu uma porteira e os jogadores negros dominaram a liga, a NBA até hoje, né? Não só a NBA, mas dominaram a NBA, a NFL, a liga de beisebol teve a mesma coisa, e rolou isso em outros países também.
censo demográfico do país só voltou a perguntar sobre autorreconhecimento de pessoas negras em 2010. O resultado foi a documentação de cerca de 150 mil afro-argentinos. Mas essa pergunta só foi feita em 10% das pesquisas, ou seja, a quantidade de negros da Argentina tende a ser muito maior. Uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo estima que o número de afrodescendentes seja de 2 milhões. E esses números ficarão mais claros com o censo de 2022, que ainda está sendo contabilizado. Os movimentos negros argentinos também estão fazendo o resgate de figuras históricas que foram esquecidos pela história oficial. E esse tipo de resgate também está servindo para lembrar a existência dos jogadores negros. Enquanto Olha quanto jogador. os afro-argentinos resistem e tentam ampliar a consciência racial no país, o racismo segue sendo um tópico recorrente nas arquibancadas argentinas, principalmente direcionado aos brasileiros. A negritude tem um papel central na história do futebol brasileiro, e o racismo sempre foi um ponto importante da rivalidade entre Brasil e Argentina. Um dos primeiros atos de resistência dos jogadores brasileiros foi em 1920. Antes de um amistoso, o jornal argentino La Crítica publicou uma charge que representava os brasileiros como macacos, e alguns jogadores se recusaram a entrar em campo. Nos últimos anos, os casos de argentino proferindo insultos racistas ou imitando macacos vêm ganhando cada vez mais relevância e se tornaram rotina nas competições da Conmebol. Na visão de alguns torcedores argentinos, em uma mistura de xenofobia e racismo, o que importa é que uma nação miscigenada não é branca, e por isso todos podem ser insultados racialmente. É importante. E frisando que a Conmebol não faz nada de peso. Conmebol, isso não é síndrome de vira-lata, isso não é querer ser vítima ou tudo mais, mas historicamente nos últimos tempos a Conmebol vem cagando para o Brasil. Em várias decisões, a Conmebol não vem dando o mesmo tratamento que dá para outros países. Inclusive, uns anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, teve uma polêmica com a punição para o Santos, que times argentinos tinham... Eu não lembro o que foi, mas o Santos colocou um jogador de uma maneira irregular, sabe? E o Santos descumpriu o acordo, tipo, o regulamento. Mas foi se dado uma punição muito mais pesada pro Santos e não tinha se dado para outros times argentinos que tinham feito a mesma coisa que o Santos, sabe? Questões de VAR, várias vezes já deu problema. Questões de brigas, punições. A Conmebol, nos últimos 20 anos, ela não tem dado atenção pro Brasil, ela tem cagado pro Brasil e tem dado muito mais prioridade, apesar do Brasil estar dominando o futebol sul-americano nos últimos anos, assim, em finais de Libertadores, em semifinais, em finais de Sul-Americana e tudo mais. Mas a Conmebol, ela não toma atitudes cirúrgicas, não pune esses times de maneira fortes, não pune esses torcedores. A Conmebol vem alimentando ainda mais esse racismo ao não fazer nada de didático, de pedagógico, de futebolístico, de jurídico. A Conmebol simplesmente dá uma punição mais ou menos, é isso, e é como se não tivesse acontecido nada. É importante lembrar que o racismo não é uma particularidade das torcidas argentinas e que a forma com que o tema é tratado depende da formação histórica de cada país. Apesar dos sérios problemas, considerar que toda a população argentina é representada por brancos racistas também é uma forma de apagar as minorias existentes no país, dificultar a luta contra a discriminação. Se os negros não estão presentes no futebol argentino, é porque eles ainda estão buscando seu espaço na sociedade argentina. E um ambiente hostil, como é o futebol, ainda está na fila de prioridades. Projetos como o Observatório de Discriminação Racial no Futebol nos ajudam a entender o futebol como instrumento de inclusão social e potencializam o debate sobre o racismo no futebol de uma forma coerente, e por isso precisam ser cada vez mais valorizados. O Ponto a Ponto é um programa exclusivo do Peleja que mostra as influências geopolíticas no mundo do futebol. Isso é possível graças a você que acompanha o que a gente faz e a parceiras como a Netshoes. No app da Netshoes tem milhares de produtos para você que joga ou conhece alguém que joga bola. É isso, acho que agora acabou o vídeo, vai pra propaganda, mas acessem lá o cupom do Peleja, incentive o Peleja, se inscreva no Peleja, que é um canal de futebol muito, muito bom, muito interessante, que faz um tipo de jornalismo de futebolístico e principalmente os grandes canais não vêm fazendo mais, que é essa questão da denúncia, de usar o futebol como uma reflexão social, filosófica, né, e política. Tudo bem? Acho que o react foi bem bom, deu para falar, para refletir sobre coisas muito interessantes.
Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui também. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Até uma próxima e tchau!